Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Nos ajude a chegar a 500 inscritos, com isso você ajuda no crescimento do canal, se inscreva e deixe seu like, e mais vídeos vão chegar até você. No vídeo de hoje, você vai acompanhar a história do sétimo filho de uma família, e o seu tormento nas noites de lua cheia. No final do século XIX, em uma pequena e remota cidade do interior do Canadá, existia uma pacata comunidade cercada por densas florestas e lagos cristalinos que atraíam turistas de todas as partes do país. Era um local aparentemente calmo, onde as famílias viviam do cultivo da terra e da pesca, além de receber ocasionalmente os estrangeiros que buscavam a serenidade da natureza selvagem. No entanto, para os moradores, havia algo mais sombrio espreitando nas sombras daquelas florestas. Na periferia da cidade, uma família com 7 filhos vivia numa modesta fazenda. A família Hartmann era conhecida por ser trabalhadora e religiosa, participando de todas as atividades da pequena igreja local. Os pais, Margaret e Thomas, faziam o possível para criar seus filhos da maneira mais rígida e moral possível. Mas havia algo de estranho no mais jovem dos filhos, o sétimo, um menino chamado Caleb. Desde que nascerá, Caleb era diferente. Caleb sempre fora uma criança peculiar. Quando ainda era muito pequeno, demonstrava um comportamento reservado e distante, algo incomum para uma criança de sua idade. Ele raramente sorria, e quando o fazia, seu sorriso era descrito como frio, como se faltasse alguma coisa. Os outros filhos de Margaret e Thomas cresceram de maneira normal, mas Caleb, desde cedo, mostrava sinais de inquietação. Ele evitava brincar com outras crianças, e estranhamente, parecia muito mais à vontade nos dias de lua cheia, quando seus irmãos e até mesmo os animais da fazenda se recolhiam com receio do brilho prateado que invadia as noites. Com o passar dos anos, os habitantes da cidade começaram a perceber o comportamento incomum de Caleb. Na escola, ele era conhecido por causar desconforto nos outros alunos. Seus olhos, de um amarelo pálido incomum, pareciam perfurar a alma daqueles que ousavam encará-lo. Havia algo de predatório em sua presença. Os professores e colegas notavam que ele se agitava sempre que turistas chegavam à cidade. Ele parecia farejá-los de longe, e era frequentemente visto rondando os acampamentos montados perto dos lagos. Os primeiros relatos de turistas desaparecidos começaram a surgir em meados do outono, quando a floresta se tornava mais densa e as noites mais longas. Os visitantes que vinham para acampar nos arredores dos lagos começaram a relatar uivos perturbadores durante a noite. O som era profundo e assustador, algo que não lembrava os animais comuns da região. Alguns turistas mais supersticiosos acreditavam que algo os observava entre as árvores. Ao voltarem à cidade, falavam sobre pegadas estranhas encontradas na terra ao redor de seus acampamentos, pegadas maiores que as de qualquer lobo, mas com uma forma bizarra que lembrava uma mistura entre um animal e um humano. Ninguém dava muito crédito a essas histórias, acreditando que eram apenas exageros de forasteiros que não estavam acostumados às florestas canadenses. Mas tudo mudou quando um grupo de turistas franceses desapareceu sem deixar rastro. Eles haviam sido vistos pela última vez ao montarem um acampamento à beira de um lago famoso por suas águas cristalinas. Quando a patrulha local foi enviada para investigar, encontraram apenas destroços, tendas rasgadas, roupas espalhadas e manchas de sangue no chão coberto de folhas. Ao redor do acampamento, encontraram mais das estranhas pegadas. Caleb, que era conhecido por vagar nas proximidades desses acampamentos, logo se tornou motivo de fofocas entre os vizinhos da família Hartmann. Muitos diziam ter visto o garoto desaparecer nas profundezas da floresta durante as noites de lua cheia, sempre agitado e inquieto. Os boatos começaram a crescer, e as pessoas murmuravam baixinho sobre antigas histórias de lobisomens, criaturas que habitavam as florestas do interior canadense, transmitidas de geração em geração. Diziam que o sétimo filho de uma família estava destinado a carregar a maldição do lobo, tornando-se uma criatura de pesadelo nas noites de lua cheia. A família de Caleb, ao perceber que os rumores começavam a se espalhar, tentou proteger o menino da desconfiança crescente. Mas mesmo eles não podiam ignorar as mudanças assustadoras que aconteciam com ele. Nas noites de lua cheia, Caleb ficava febril e inquieto. Seu corpo parecia se contorcer de dor, e seus olhos brilhavam de um modo selvagem.
Muitas vezes, seus pais o encontravam coberto de lama e folhas ao amanhecer, como se ele tivesse corrido pela floresta durante a noite. A tensão na cidade aumentava. Os desaparecimentos continuavam, sempre próximos ao período de lua cheia, e os gritos que vinham das profundezas das florestas eram cada vez mais angustiantes. Foi então que a cidade decidiu agir. Um grupo de moradores, armados com tochas e rifles, resolveu investigar as florestas durante uma noite especialmente clara. A lua cheia iluminava o caminho, e eles avançavam com cautela, atentos a qualquer movimento entre as árvores. Ao chegarem perto de um dos acampamentos abandonados, os homens ouviram um uivo ensurdecedor, que fez o sangue gelar em suas veias. O som era profundo, gutural, algo que nenhum deles jamais tinha ouvido antes. De repente, entre as árvores, viram uma figura alta e disforme. A criatura tinha o corpo coberto de pelos, enormes garras nas mãos e olhos amarelos que brilhavam na escuridão. A figura avançou com velocidade sobre os homens, e um deles disparou um tiro que atingiu o ombro da besta, fazendo-a recuar por um momento. A criatura, ferida, soltou um grito ensurdecedor e correu para a parte mais densa da floresta. Os homens, apavorados, seguiram as pegadas até o riacho que passava perto da fazenda dos Artman. Ali, à beira da água, encontraram Caleb, nu, coberto de sangue e com os olhos arregalados. Seus pais correram para acudi-lo, mas o olhar de horror nos rostos dos homens do vilarejo deixava claro o que pensavam. Naquela mesma noite, a família Artman decidiu deixar a cidade para sempre. Eles desapareceram na calada da noite, levando Caleb com eles. Alguns dizem que a criatura foi vista novamente, vagando por outras regiões do Canadá. Outros acreditam que a família Artman escondeu Caleb em algum lugar isolado, onde ele poderia viver longe dos olhares acusadores. O que é certo é que, depois da partida dos Artman, os desaparecimentos misteriosos cessaram. Mas as histórias sobre o lobisomem de Caleb, o sétimo filho amaldiçoado, continuam a ser contadas entre os moradores da antiga cidade. Muitos dizem que, nas noites de lua cheia, ainda é possível ouvir o uivo da criatura ecoando entre as árvores da floresta, lembrando a todos que algumas maldições nunca morrem. Se você gostou do vídeo, ajude no crescimento do canal, se inscrevendo e deixando seu like, com isso mais vídeos chegam até você.